você está acompanhando os acontecimentos do nosso mundo e relacionando-os às Escrituras, verá que a tecnologia está ligada diretamente a todos eles. Assim como a internet influencia a vida diária das pessoas, também o faz com as igrejas. Estes assuntos são importantíssimos porque a igreja está diretamente ligada à obra de Deus na Terra. No entanto, temos visto muitos debates agressivos pelas redes sociais, principalmente pelo YouTube, entre líderes de igreja e de várias denominações, denunciando-se uns aos outros como falsos religiosos. Homens que estudaram a palavra há décadas, confrontando-se com diferenças de opinião. Será que a palavra é tão difícil de ser entendida ou o problema está nos homens? O que está acontecendo com as igrejas? Por que as divergências dentro da Igreja de Deus estão sendo expostas? Sabemos o quanto a internet é poderosa e pode ser utilizada para o mal. Por isso precisamos ter cuidado com os leigos que buscam conhecer a obra de Deus e buscam na internet as razões para se aproximar ou aqueles que se colocam como acusadores, porque tudo se apresenta como uma grande batalha pelo poder. Não nos esqueçamos que o poder está nas mãos de Deus, só Ele pode julgar. Se o mundo passa por tribulações, é necessário que assim seja. Se existem diferenças de opinião até a respeito das Escrituras, mostra que o homem insere opiniões próprias e pessoais. Se a internet foi criada de hoje e permite que tudo seja exposto como nunca ocorreu antes, é necessário que assim seja. Porém, não podemos deixar que isso atrapalhe a obra de Deus, nem atrapalhe a busca daqueles que estão sedentos pela sabedoria da palavra. O momento exige a reflexão sobre 4 temas: respeito à Igreja, profecias sobre os dias atuais, motivos das divergências em público e as diferenças entre as igrejas. Com relação ao respeito à Igreja, quando os muitos líderes espirituais lançam debates polêmicos sobre o mau entendimento de líderes de outras igrejas ou denominações, nós que buscamos dia a dia aprender a sabedoria de Deus ficamos atordoados. Imagine como pode ficar a mente daqueles que querem se aproximar ou se reaproximar de Deus através da Igreja. Devemos respeito à Igreja, que é a noiva de Jesus Cristo e está sendo preparada para deixar este mundo. Não podemos olhar como acusadores e até usar isto para nos afastarmos dela. Se Deus fosse como nós, sem misericórdia, não teríamos chance de salvação. Para entendermos o que está acontecendo, é necessário olharmos para as igrejas como Deus olha para nós, com o olhar de Pai, que anseia ver o Filho avançando no conhecimento com sabedoria, lembrando que Deus define sabedoria como afastar-se do mal. Nas Escrituras, a sabedoria está ligada ao conhecimento do bem. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento, como está escrito no livro de Jó. Não julguemos a igreja. No livro de Jó também está escrito: mas você se enche do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça o alcançarão. Podemos questionar a legitimidade do Papa, padres, pastores e pregadores, mas ninguém ousa questionar a legitimidade da Igreja, simplesmente porque ela foi moldada por Deus através das palavras de Jesus Cristo e dos profetas. Quando você se apega a Deus e não às denominações, verá que o que está acontecendo no momento é motivo de vitória da verdade, porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Se nos apegamos muito às denominações e seus líderes, passamos a defendê-los e perdemos o foco principal, que é a sabedoria de Deus, porque o homem não consegue discernir tudo o que deveria sobre a palavra. Mas o líder espiritual se sente confortável, porque a admiração exagerada que recebe o faz pensar que atingiu o conhecimento máximo e não precisa refletir sobre o que Deus espera dele. Diferenças de pensamentos que sempre existiram entre as várias igrejas e denominações ficavam entre as paredes e os membros das igrejas. Agora tudo está sendo mostrado ao mundo. Se existem diferenças entre as igrejas é porque existem mal entendimentos sobre a palavra, mas nunca devemos colaborar com escândalos para o escárnio de ninguém, muito menos da igreja. Devemos sim aproveitar a liberdade de expressão e o acesso às informações para melhorar o nosso entendimento sobre a vontade de Deus de uma forma unânime. Para um coração humilde é fácil concluir que basta reconhecer o erro, pedir perdão e continuar trabalhando na obra. Mas existem muitos corações endurecidos, até dentro das igrejas. Muitos poderão pensar: se eu, como líder cristão, reconhecer que estou ensinando de forma errada, poderei perder o meu rebanho. Nunca tenha medo de assumir que estava errado. O que é pior, perder o seu rebanho ou a sua salvação? É preciso termos coragem para assumir os erros e corrigi-los,
Mas não se preocupe, isso também está previsto nas profecias. Tudo é necessário para que se cumpra o que está escrito na segunda carta a Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Os dias serão abreviados por causa dos escolhidos, porque se assim não for, ninguém se salvará. Isto não significa nunca tirar a importância da Igreja na história da humanidade. Muito pelo contrário, é possível que este mundo nem existisse se não existissem as igrejas e o Espírito Santo que habita nos convertidos, a menos que Deus assim o permitisse. Sim, precisamos orar pelos líderes das igrejas. Precisamos desvincular espiritualmente a Igreja de Deus das denominações, porque Ele conhece os que são seus. Mas precisamos ter muito cuidado para não causar uma ideia de que a Igreja precisa ser acusada por existirem discordâncias sobre alguns pontos da palavra. Mesmo porque, como veremos, os pontos e discordâncias podem ser facilmente entendidos. Mas todas as igrejas que conheço têm doutrinas que divergem da palavra. Precisamos repetir que é preciso que haja humildade para aceitar que existem enganos. A igreja é a noiva de Jesus Cristo, que será levada e poupada antes do início das dores. Ela subirá junto ao Espírito Santo, que será tirado da terra. Este será o arrebatamento, porque está escrito: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Logo, podemos imaginar a importância da igreja para Deus. Quando Jesus disse que o Espírito Santo está conosco para sempre, podemos entender que quando ele for tirado da terra, assim como está escrito, nós também iremos. Isto é um motivo de alegria. Não perca a sua salvação, não se afaste de Deus. Profecias sobre os dias atuais. As tecnologias têm influenciado toda a sociedade, como também as igrejas. É difícil deixar de associar o apocalipse bíblico a um possível apocalipse tecnológico, face às novas tecnologias que podem acabar com centenas de milhões de empregos em todo o mundo. Este assunto também é relevante e com muitas informações será abordado em outro vídeo. Neste vídeo estamos tratando somente sobre o que está ocorrendo com as igrejas, o porquê dessa exposição tão grande influenciada pela força de comunicação da internet. Curiosamente, as profecias indicam um cenário aberto ao mundo. A internet e suas redes sociais abrem as informações ao mundo em tempo real, e as escrituras falam sobre cenas que serão vistas em todo o mundo. No livro do Apocalipse, por exemplo, no seu capítulo 11, está escrito sobre as duas testemunhas que falarão por 3 anos e meio sobre a salvação através de Jesus Cristo em Jerusalém. Farão grandes sinais e todos os povos os verão, e após esse período serão mortos pela besta. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Outra profecia sobre os dias atuais que chama a nossa atenção diz respeito ao país Israel, quando lemos no livro de Isaías, no capítulo 66. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz num povo, num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Nessa palavra, Deus nos mostra com ímpeto que a nação de Israel já existia, mas ficou sem suas terras vagando pelo mundo desde os tempos de Jesus até 1948, quando lhe foi restaurado o direito de ser reconhecido como Estado e depois como país. Hoje, alguns países membros da ONU já reconhecem Jerusalém como capital de Israel e trazem a lembrança do livro de Zacarias, no capítulo 12, que diz: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Hoje, o poderio bélico de Israel e seu crescimento como nação fazem tremer os inimigos, como diz a palavra do profeta. Isso nunca ocorreu em sua história. Outro fato que nunca ocorreu na história foi profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade. Antes será um montão de ruínas, até o ano de 2011. Nunca esta cidade havia sido abalada. Foi próspera durante 10.000 anos. É considerada a capital mais antiga do mundo. No entanto, desde 2011 encontra-se em escombros. Este assunto está mencionado em outros livros e não se esgota nessas passagens mencionadas. Vale a pena seguir a sua pesquisa. Motivos para tantos debates e discussões.
Novamente falamos sobre o poder das redes sociais e notamos o quanto está sendo usada por pessoas de várias áreas para divulgarem suas ideias e crenças. Não há dúvidas que é um ótimo lugar para falarmos também sobre a salvação através de Jesus Cristo. No entanto, há uma disputa pela liderança da audiência entre vários líderes de várias igrejas e suas denominações. Como cristãos, sabemos que a obra é perfeita. Não me resta dúvida que estamos vivenciando uma grande oportunidade. É hora de revermos as doutrinas de cada congregação para que tudo seja de acordo com a vontade de Deus. Pedimos aos senhores pastores, padres, pregadores e líderes espirituais que tenham muito cuidado com as palavras para não desestimularem aqueles que buscam por salvação. É hora de olhar as diferenças entre as igrejas com o olhar de Pai. Aproveitem a oportunidade para engrandecer a obra. Sabemos o quanto a internet é poderosa e também pode ser utilizada para o bem. Ainda por isso, não coloque suas convicções como arma para uma batalha. Deus quer que todos sejam salvos. Tudo deve ser para o crescimento e entendimento conforme está na palavra. Na primeira carta de Pedro está escrito: mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. O assunto, as diferenças entre as igrejas, está em outro vídeo devido ao tamanho deste arquivo.